Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Edcursos. Nesse vídeo a gente vai continuar o desenvolvimento do game que a gente está desenvolvendo juntos. Lembrando que o objetivo de desenvolver esse game é mostrar para vocês os conceitos de lógica de programação sendo aplicados na prática. O objetivo final nosso é desenvolver esse game aqui, que é o jogo da cobrinha. A gente tem então o personagem principal, que é a cobrinha, e o objetivo é a gente capturar o maior número possível de maçãs, até a gente não conseguir mais capturar maçãs, aí a gente perde o jogo. Então é um jogo bem simples, mas com ele a gente vai conseguir ver na prática cada conceito da lógica de programação sendo aplicado. E até esse momento a gente já desenvolveu uma boa parte do jogo. Esse aqui então é o projeto que a gente está desenvolvendo. Quando eu clico aqui no play, a gente já consegue ver o resultado de tudo que a gente desenvolveu. Então a gente já tem o personagem principal, que é a cobrinha. A gente já consegue controlar ele através aqui do teclado. Quando a gente bate na maçã, a maçã já some daquele lugar e já aparece em outro local. Mas ainda a cobrinha não está aumentando de tamanho quando a gente captura uma maçã. Então é isso que a gente vai começar a desenvolver a partir desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar vendo o que a gente já desenvolveu até agora. Aqui na parte de cima, a gente tem então as variáveis ali que compõem o nosso jogo. A gente tem então o personagem principal sendo formado por 3 blocos, como você pode ver aqui. A cobrinha então tem o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. E o nosso objetivo é fazer com que a cada captura de uma maçã, a cada vez que a cobrinha captura uma maçã, o número de blocos que compõem a cobrinha seja aumentado. E do jeito que tá, a gente fez de uma forma fixa aqui no código. Se a gente olhar, então a gente tem a cobrinha sendo formada por 3 blocos. E isso é uma coisa que a gente deixou fixa no código. Agora a gente vai mudar isso. O número de blocos que compõe a cobrinha, ele vai mudar de acordo com o tanto de maçãs que eu capturei. Por isso, essa estrutura de dados aqui não vai funcionar. Essa forma que a gente desenvolveu não vai funcionar para essa situação que a gente está se deparando agora. A gente precisa ter a quantidade de blocos não definida fixa aqui no código, e sim sendo alterada de acordo com a quantidade de maçãs que a gente vai capturando. Por isso, a gente vai utilizar uma estrutura de dados chamada de lista. Aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem, então, 3 blocos. Aqui em cima, eu vou declarar uma nova variável e vou chamar ela de personagem underline blocos. Ela vai ser igual uma lista vazia. Para eu declarar que é uma lista vazia, eu preciso colocar abre e fecha colchetes. Aqui no JavaScript, lembrando a gente está utilizando a linguagem de programação JavaScript, quando a gente declara uma lista, a gente precisa utilizar os colchetes, para indicar que isso daqui não é uma variável que vai guardar um valor, é uma variável que é uma lista, vai guardar quantos dados eu quiser dentro dessa lista aqui. E agora eu já vou começar as mudanças, agora que a gente entendeu que uma lista é uma variável, mas uma variável onde eu posso colocar vários valores dentro dela, e não uma variável comum, onde eu guardo apenas um valor. Então aqui dentro dessa lista, eu vou pegar esse meu primeiro bloco e vou colocar ele aqui dentro. Então para isso eu vou dar um Enter aqui. Então preste bem atenção que a lista, ela começa aqui onde eu abri os colchetes e termina aqui onde eu fechei os colchetes. Eu quero adicionar esse objeto aqui dentro da minha lista, mas eu não posso pegar esse bloco inteiro e colar aqui, porque isso daqui está errado. A gente está querendo declarar uma variável dentro da minha lista e não é assim que funciona. Eu quero colocar apenas o objeto dentro dela, porque o objeto ele entende como um conteúdo. Tanto que aqui dentro da variável personagem bloco 1, a gente fez essa variável receber esse objeto aqui. Aqui você tem uma ideia melhor do que é a orientação a objetos. Um objeto, sempre que você quer definir aqui no JavaScript, você precisa utilizar as chaves. Então aqui, tudo que está dentro dessas chaves pertence a esse objeto aqui. Ele tem então a posição X, a posição Y e a direção para onde esse bloco específico está indo. E é esse conteúdo aqui que eu quero colar aqui dentro da minha lista. Então eu vou só arrumar aqui a indentação
E a variável personagem bloco 1 eu posso deletar. Pronto. Então agora eu basicamente tenho uma lista chamada personagem blocos e dentro dela eu coloquei aqui o primeiro elemento, que é o primeiro bloco que compõe o meu personagem principal. Agora eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o segundo elemento dessa lista, que é o conteúdo que estava na variável personagem bloco 2. Coloco aqui. E essa variável eu posso excluir. Perceba que agora a nossa lista ela tem dois elementos. O primeiro bloco, o objeto que representa o primeiro bloco, e o objeto que representa o segundo bloco que compõe a cobrinha. Perceba aqui que dentro da lista, outro detalhe importante é que cada elemento que você bota dentro da lista precisa ser separado por uma vírgula. Então, entre cada elemento da sua lista, você tem que colocar uma vírgula, indicando que você vai adicionar outro elemento. E por fim, eu vou colocar esse terceiro bloco ali dentro também. Vírgula e o terceiro bloco. E apago essa variável que ficou sobrando. Agora, então, a gente não tem três variáveis, cada uma com um bloco. A gente tem uma variável que é personagem blocos. Essa variável é uma lista e dentro dessa lista a gente tem três elementos. O primeiro elemento é um objeto que representa o primeiro bloco, o segundo representa o segundo bloco e o terceiro representa o terceiro bloco. Agora a gente vai refatorar o nosso código para deixar de utilizar aquelas variáveis. A gente vai passar a utilizar a lista de blocos que compõe o nosso personagem. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai alterar é aqui na função draw. No lugar de eu passar aqui para ela movimentar o personagem passando o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, eu preciso pegar a minha nova variável chamada personagem underline blocos. E como que eu faço para pegar o primeiro elemento da minha lista? Eu quero pegar esse elemento aqui e usar aqui. Basicamente, eu preciso apenas colocar entre colchetes a posição do elemento que eu quero obter de dentro dessa lista aqui. O primeiro elemento, ele está na posição 0, porque dentro de uma lista a gente começa a contar do 0 e não do 1. Na vida real, quando a gente tem uma lista, normalmente o primeiro elemento ele está na posição 1, mas aqui na programação a gente começa a contar do 0. Então, o primeiro elemento ele está na posição 0. Aqui embaixo, eu quero pegar, então, o segundo elemento, que é o segundo bloco que está lá na minha lista. Logicamente, então, ele vai estar na posição 1, que representa a posição do segundo elemento. E o terceiro está na posição 2. Isso daqui dá para a gente se confundir um pouco, justamente por causa dessa lógica na contagem, que começa do 0 e não do 1. Vamos continuar a refatoração, então. Aqui, ó, atualiza direção personagem. A lógica vai ser a mesma. Aqui onde eu estou pegando o bloco 1, eu tenho que pegar a minha lista na posição 0, que representa o primeiro bloco. Aqui também, onde eu estava pegando o bloco 1, é a lista na posição 0. Onde eu estava pegando o bloco 2, é a lista na posição 1, que representa o segundo elemento. Onde eu estava pegando o bloco 2 novamente, então, é a lista na posição 1, que é onde está o segundo elemento. E onde estava o bloco 3 é a lista na posição 2. Aqui na verifica a colisão com a comida. Novamente, eu estava utilizando o bloco 1, mas agora o bloco 1 ele está dentro da minha lista na posição 0. Por isso, no lugar de usar a variável, eu referencio a lista e a posição onde está aquele elemento dentro da lista. Aqui novamente, onde está o bloco 1, eu coloco a lista na posição 0. Onde está o bloco 2, eu coloco a lista, só que na posição 1. E onde está o bloco 3 é a lista na posição 2. Salvei. Vamos ver se continua funcionando igual.
Opa, já indicou um erro. Vamos verificar o que aconteceu. Deixa eu executar de novo. Ele disse que tem um erro nessa linha aqui. Aqui embaixo, ele tem aqui o console, o terminal. Aqui ele mostra o que deu errado. E aqui eu cometi uma falha. O nome da lista é personagem, underline blocos. Eu escrevi errado, eu escrevi personagem. Então, vou corrigir aqui. E aqui no erro, ele declarou bem certinho, ó, na linha 102, você escreveu personagem, underline blocos, e não está definido, que é algo que não está definido. Então, provavelmente eu errei em todos os locais. Então, vou copiar o nome bem certo e arrumar em todos os locais. Pronto, vou salvar e vou tentar executar de novo. Agora deu certo. Perceba que continua funcionando como antes, só que agora a gente está utilizando uma lista no lugar de 3 variáveis. A gente tem uma variável que representa os 3 elementos do meu personagem. Eu vou dar um stop. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função para que quando eu bata na maçã com o meu personagem, eu adicione um novo bloco nesse meu personagem, para que ele vai aumentando de pouco em pouco. Então aqui tem uma função que é onde verifica a colisão com a comida. Aqui, a primeira coisa que ele faz, quando ele verificou que o meu personagem bateu ali na maçã, ele posiciona a maçã em um novo local da tela. Além disso, eu vou colocar aqui, ó, aumenta bloco do personagem. No lugar de aumento eu posso colocar adiciona bloco no personagem. Quando você vai declarar uma função ou uma variável, sempre busque colocar um nome que seja mais explicativo possível, para que quem vai ler o seu código consiga entender de forma bem fácil. Então ele vai adicionar um bloco no personagem. Eu tenho que declarar então essa função aqui, criar aqui uma function. Legal. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar então essa minha lista, personagem underline blocos, e eu preciso adicionar um novo elemento nela. Para eu adicionar um novo elemento em uma lista, aqui no JavaScript, a gente utiliza a palavrinha push, o método, a função push. Entre parênteses, eu coloco o novo elemento que vai ser adicionado nessa lista. E o novo elemento, ele vai ser um bloco. Então, eu preciso colocar aqui entre chaves. E por que entre chaves? Porque o bloco, ele é um objeto. Ele tem suas próprias propriedades. Ele tem a propriedade x, que eu ainda não sei. Ele tem a propriedade y, que eu também ainda não sei. E ele tem a propriedade direção, que eu também ainda não sei. E agora a gente vai definir qual vai ser o x, o y e a direção desse meu bloco, baseado no último bloco lá do meu personagem, porque sempre o bloco que vai ser adicionado, ele vai ser adicionado no final do personagem. Então aqui eu vou criar aqui uma variável, criar aqui uma var chamada último bloco. E eu quero obter o último bloco. Então eu pego aqui a minha lista e para pegar o último, para obter um objeto que está dentro de uma lista, eu coloco aqui os colchetes. E como que eu faço para pegar o último objeto que tiver dentro dessa lista? Eu pego basicamente o nome dela, ponto, length. O length, ele retorna o tamanho dessa lista. Então, nesse caso, ela está iniciando com 3 elementos. Ele vai retornar para mim o número 3.
Só que o último elemento, ele não está na posição 3, no nosso caso. Como a gente viu, a lista ela começa a contar do 0, então o primeiro elemento está na posição 0. Logo, nesse momento aqui, que ele tem 3 elementos, o último elemento está na posição 2 e não na posição 3. Se eu executar dessa forma aqui, esse carinha aqui, ele vai me retornar o número 3. E eu quero retornar menos 1, então eu coloco menos 1. Assim, esse daqui retorna o 3, indicando que a minha lista tem 3 elementos, mas eu tiro 1, menos 1, né? Então aqui vai ficar o número 2, nesse momento aqui. Mas conforme o nosso personagem vai aumentando, aí essa lista vai aumentando. E deixar o código assim vai fazer com que, independente do tamanho da lista, ele sempre vai contar para mim o último. Então ele sempre vai retornar para mim o último elemento utilizando essa lógica aqui. Tá legal, então eu já tenho o último bloco. O que eu quero fazer? Eu quero que a direção do meu novo elemento seja igual à direção do último bloco. Então eu coloco aqui o último bloco, ponto, direção. Ponto e vírgula não, porque aqui a gente está dentro de um objeto com as suas propriedades. E por que eu estou fazendo isso? Para que quando, por exemplo, o meu personagem está indo para cima e eu capturo a maçã com ele indo para cima, eu quero que o último bloco ele apareça logo embaixo aqui do meu personagem, também indo para cima, para acompanhar o meu personagem. E quando ele está indo para a esquerda, por exemplo, eu quero que o último bloco apareça aqui, também indo para a esquerda. Por isso que eu faço isso daqui, ó. Eu pego sempre o último bloco e seto a direção. Esse novo bloco que vai aparecer aqui no final vai estar indo para a mesma direção onde estava indo o último bloco. Isso porque quando a cobra ficar bem maior, talvez o primeiro bloco esteja indo para cima, enquanto o último bloco ainda está indo aqui para a direita, né? Então a gente vai ter casos assim, aí desse jeito eu já deixo preparado. Qual que é a posição X? Aqui a gente vai ter alguns problemas. Porque, por exemplo, o X ele é na horizontal. Então ele vai funcionar para quando eu estiver indo para a direita ou para a esquerda. Aí eu consigo pegar a posição do último bloco. Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou tentar colocar bem no local onde está o último bloco. Então eu vou colocar o último bloco ponto X. Então esse novo bloco vai estar bem junto do último bloco. Último bloco ponto Y. Então o que a gente fez aqui foi adicionar um novo bloco na minha lista de personagem blocos e a princípio ele está idêntico ao último bloco. Então vamos ver se vai funcionar. Eu acredito que ainda não vai, porque a gente tem que posicionar de um jeito diferente. Se eu adiciono um novo bloco no mesmo local que está o último, ele vai ficar embaixo do último. Então eu preciso adicionar para algum lado ou para o outro. Mas tudo bem, vamos salvar e vamos testar, ver o que acontece. Então tá. Vou tentar pegar a maçã. Perceba que ainda nada aconteceu. Eu acredito que é porque ele adicionou o último bloco. Ele adicionou um novo bloco embaixo do último bloco. Vamos tentar resolver isso daqui. Em vez de eu colocar o X sendo igual ao X do último bloco, eu vou colocar o X sendo igual ao X do último bloco menos o tamanho do bloco. É quase a mesma lógica que a gente utilizou para criar esses blocos aqui, ó. Então, o primeiro ele vai estar posicionado no meio da tela. O segundo vai estar no meio da tela menos o tamanho do bloco. Isso para ele aparecer um pouco antes. O terceiro, menos o tamanho do bloco vezes 2, para aparecer ainda mais antes. Então, dessa forma, a gente conseguiu esse resultado aqui, ó. Um bloco está atrás do outro. Vamos ver se utilizando essa mesma lógica aqui a gente consegue fazer funcionar também para ele adicionar um novo bloco. Vou salvar e vou executar. Tentar capturar a maçã. Ainda não deu. E isso daqui aconteceu, eu acabei de me tocar. A gente fez o código, vou dar um stop aqui. Perceba que a gente criou então a nossa lista,
Beleza, a gente tem uma lista que começa com 3, mas a partir desse método que a gente criou aqui, ela não vai ser sempre 3. Ela vai aumentar sempre que eu pegar uma maçã, eu venho aqui e adiciono um bloco. Mas o que que acontece? Aqui na função draw, a gente está pintando na tela, a gente está desenhando na tela apenas o bloco na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Então, mesmo que eu adicione vários blocos nessa minha lista, eu estou fazendo aparecer na tela só os 3 primeiros. Por isso que não mudou nada no que a gente fez. Então, a gente vai refatorar isso daqui. Eu quero que ele imprima todos os blocos que estão dentro da minha lista. E como que eu faço isso? Eu preciso percorrer essa lista. E quando eu preciso percorrer uma lista, normalmente eu utilizo uma estrutura de repetição, que é a mais comum, é o for. Então aqui eu vou criar a estrutura de repetição chamada for. A forma mais comum da gente ver funcionando essa estrutura de repetição é o seguinte: a gente primeiro declara uma variável que vai ser a variável de repetição, de contagem. Vai ser a variável que vai contar as repetições. Ela é chamada de variável de controle. Eu vou chamar ela de i. O i vai começar no 0. Isso porque eu quero começar a percorrer a minha lista desde a posição 0. Então, o meu i ele vai começar com 0. Depois eu coloco um ponto e vírgula e digo até quando esse meu laço de repetição, essa minha estrutura de repetição vai repetir. Ela vai repetir enquanto o i for menor que a minha lista ponto .len. Ou seja, eu vou repetir enquanto o i não chegar até o fim da minha lista, que é até o 3. Então, esse cara aqui, ele está retornando o tamanho da minha lista, que ela vai iniciar como 3. Mas a cada elemento que eu adiciono, esse cara aqui vai ser atualizado automaticamente. Então, ele vai sempre retornar o tamanho da minha lista, independente de quantos itens eu tenha dentro dela. Então, eu coloquei aqui primeiro a declaração da variável de controle, que vai ser o meu contador. Depois eu disse até quando que essa minha estrutura de repetição vai ficar repetindo. É até o meu contador chegar, nesse caso aqui, a 3. Enquanto ele for menor que 3, isso aqui vai ficar repetindo. E a cada repetição, o meu contador, então o meu i, vai aumentar 1. Ele vai contar de 1 em 1. Então eu coloco i++. Isso significa que ele vai contar de 1 em 1. A cada repetição, o meu i atualiza para 1 a mais. E o que eu quero fazer aqui dentro? Eu quero fazer ele movimentar meu personagem. Só que aqui no lugar de eu colocar o número, eu coloco o i. E isso daqui eu posso apagar. Então deixa eu tentar explicar para vocês um jeito mais compassado, mais fácil de você entender. A gente tem então a estrutura de repetição. A primeira coisa que eu faço é declarar aqui um contador, que eu chamei de i. Ela é uma variável simples, é uma variável que guarda um número. E ela inicia no número 0. A cada repetição, a cada vez que ele executar esse carinha aqui, o meu contador ele aumenta 1. Então, na primeira repetição, ele vai valer 0. Vai executar isso daqui. Depois ele volta, aí ele vai valer 1. Então, ele executa de novo isso daqui. Ele volta, ele vai valer 2. Aí executa de novo isso daqui. Ele vai ficar nesse loop enquanto isso daqui for verdadeiro. Enquanto o i, que é o meu contador, for menor que o tamanho total da lista. Então, iniciando de novo. Eu vou começar com o i igual a 0. Ele executa isso daqui. Perceba que quando ele pega isso daqui, ó, ele está pegando de dentro da minha lista o elemento na posição 0, porque o i ele é igual a 0. Tá bom, ele executou isso daqui, foi para a próxima repetição. Agora o i ele vale 1, porque a cada repetição ele aumenta 1, né? Aí ele veio e executou isso daqui. Só que agora ele pegou o segundo elemento da minha lista, porque o i está valendo 1. Então ele pegou o elemento na posição 1, que é o segundo. Executou, aí foi de novo para repetir. Agora ele está com o valor 2, porque a cada repetição ele aumenta 1, né? Beleza. 2 ainda é menor que o tamanho da lista? Sim, porque a lista nesse momento aqui, que a gente inicia, a lista é 3. O tamanho dela é 3. Então, beleza, ele executa de novo.
Agora aqui passando o número 2, né? Porque o contador, que é o i, ele tá valendo 2 agora. E pega o último item da lista para ser movimentado. Agora ele vale 3. Então ele voltou aqui, ele está valendo 3 porque ele acabou de repetir uma vez na lista. 3 é menor que o tamanho da lista? Nesse momento ainda não, porque a nossa lista ela tem 3 elementos quando a gente inicia o jogo. Então, o 3 não é menor que 3, que no caso é o tamanho da lista. Então ele para de repetir e vai para a próxima linha, que é essa daqui. Então essa daqui é uma forma de a gente percorrer uma lista. E o que acontece? Quando eu vou lá e pego uma maçã, a lista aumenta, né? E quando ele chegar aqui, ele vai continuar funcionando. Porque esse cara aqui, eu não coloquei 3 fixo. Eu coloquei para ele pegar o tamanho da lista. Então, quando minha lista tiver, por exemplo, 10 blocos, aqui, no lugar disso daqui, enquanto o meu sistema está sendo executado, ele vai pegar isso aqui, ó, 10. Quando a minha lista tiver 50 blocos, ele vai executar isso daqui e vai retornar 50. Então, esse carinha aqui, ele retorna sempre o tamanho máximo da lista. O tamanho máximo não, o tamanho atual da lista. Então, espero que você tenha entendido. É algo que você vai utilizar bastante. Então, se você não entendeu, pare, tente entender mais uma vez, pesquise um pouco mais. Tem no e-book, você tem acesso a esse conteúdo aqui também no e-book, talvez de uma forma um pouco mais explicada. Às vezes aqui na aula eu tento explicar, mas talvez você não entenda muito bem. Mas é algo bem importante de você aprender. Vale a pena você parar, testar e aprender realmente a estrutura de repetição. Vamos continuar aqui, vendo os outros lugares que a gente esqueceu de refatorar. Aqui, ó, onde ele atualiza a direção do personagem. Aqui, a gente vai ter que pensar numa lógica um pouco melhor, porque aqui já é uma coisa um pouco mais difícil, ó. Primeiro, eu preciso pegar a direção e guardar essa direção dentro do primeiro bloco que está na minha lista de blocos. Só que o valor que estava dentro da variável direção, do atributo direção desse primeiro bloco, eu tenho que pegar e passar para o segundo bloco, e assim por diante. Então, a nova direção vai para o primeiro bloco. Só que a direção do primeiro bloco eu tenho que passar para o segundo bloco. E a direção do segundo bloco eu tenho que passar para o terceiro bloco, e assim por diante. A gente vai ter que refazer essa lógica, só que utilizando agora a lista. Então, novamente, eu vou utilizar o for para percorrer essa lista. Então, sempre que você tiver uma lista no seu código, pode saber que você vai precisar percorrer ela em algum momento, e o for vai ser a forma que você vai conseguir fazer isso. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser a contadora, vai ser o i. Enquanto o i for menor que o tamanho da minha lista, o i vai contando de 1 em 1. Eu vou criar uma variável aqui, onde eu vou guardar a direção, mas é uma variável auxiliar. A gente já tem uma variável chamada direção, que é aquela que armazena o meu clique aqui. Quando eu clico para cima, para direita, para esquerda, para baixo, é essa variável que eu atualizo o valor dela. E eu vou criar uma direção auxiliar que vai receber, por enquanto, ela vai começar com nada. Então, fechar aqui. Aí o que acontece? Digamos, ele vai então começar a percorrer a lista. Ele começa a percorrer da posição 0. Eu quero que o meu bloco na posição 0, então vou copiar aqui, vou copiar essa linha inteira e vou colar aqui. Só que eu não quero colocar a posição aqui, eu quero colocar o i. Vamos ver se vai dar certo. Então, aqui no caso, ele percorreria toda a minha lista passando a direção nova, só que eu não quero que ele faça isso, né? Senão aqui, se eu clicar com o teclado ali para a direita, por exemplo, ele vai setar a direção de todos os blocos para a direita, porque aqui ele percorre a lista inteira e a cada elemento da lista ele está alterando a direção. Eu preciso de alguma forma pegar a direção e passar para o próximo elemento. Não posso apenas alterar ela. Então eu preciso de alguma forma guardar essa direção.
Então, pensei aqui numa lógica, vai ter a direção ao x e vai ter aqui uma chamada var direção principal, que vai ser igual à direção. Isso porque eu não posso aqui dentro dessa lógica alterar o valor dessa variável direção. Então eu vou guardar o valor dela aqui na direção principal e vou ter uma direção ao x. Vamos ver se vai dar certo. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui para ele usar a direção principal. Depois que ele executou, na verdade, antes de ele executar, eu vou pegar aqui a direção o x, direção auxiliar, que é uma variável que está apenas me auxiliando aqui nessa lógica, e ela vai receber a direção que estava nesse bloco. Então, por exemplo, quando ele executa a primeira vez, eu estou pegando o primeiro bloco, que é esse daqui, ó. Eu primeiro guardo a direção que estava nele na variável direção ao x. E depois eu altero a direção dele, fazendo ele receber a direção principal, que é essa direção aqui, nessa primeira execução. Logo depois, eu altero então agora a direção principal é igual à minha direção ao x. Será que vai funcionar? Vamos fazer um teste de mesa aqui, vamos imaginar. Então, vamos lá. Tá, ele chegou aqui, a direção principal. Vamos simular que eu tivesse clicado aqui para ele ir para baixo. Então, a direção principal vai receber aqui a minha variável direção, que seria igual a baixo. Então, vai para baixo. A direção auxiliar vai começar com vazio e a gente inicia aqui o for. Vamos imaginar que a gente tem apenas os 3 primeiros blocos ainda. Na primeira execução, o meu i vai ser igual a 0, que é o contador começa a contar de 0, e eu faço com que a direção ao x receba o valor da direção do bloco i. Imagine que fosse direita. Então, aqui a gente guardou o valor direita. Logo após, a gente atualiza a direção do elemento que está na posição i, que é o 0, que ele começou com 0, recebendo a direção principal, que no caso seria para baixo. Então, aqui a gente atualizou do jeito certo, assim como a gente estava atualizando aqui. Depois, a gente pegou a direção auxiliar, que era a direção que estava no meu primeiro bloco, e colocou no lugar da direção principal. Então, agora, a minha direção principal deixa de ser baixo e passa a ser direita, que é para onde a direção ao x estava indo. Então, ela passa a ser direita. Aí, a gente vai para a segunda execução. A gente agora tem o i valendo 1. Então, aqui ele pega o primeiro. A direção do i valendo 1 é o bloco na segunda posição, que também era para a direita. Então, a direção ao x continua sendo direita. E agora, eu vou atualizar esse segundo bloco. Ele que estava indo para a direita, ele vai continuar indo para a direita também. Isso porque o meu primeiro bloco estava indo para a direita, mas na execução anterior ele foi para baixo. Já o meu segundo bloco, ele vai continuar indo para a direita ainda. E assim acontece para o próximo bloco. Ele vai continuar indo para a direita. Eu acredito que vai funcionar assim. Pelo que a gente viu, vai dar certo. Então, a gente conseguiu colocar no lugar desses comandos fixos uma forma mais genérica de funcionar. Ele vai funcionar para quando eu tiver uma lista independente do tamanho dela. Aqui na verifica colisão, eu vou continuar sempre utilizando o primeiro elemento da minha lista, que representa o início da cobrinha. Aqui onde ele desenha o personagem, eu preciso utilizar novamente a estrutura de repetição, porque eu não quero executar isso daqui manualmente para cada elemento da minha lista. Eu quero percorrer a lista e executar esse comando aqui de criar ali um retângulo para cada elemento da lista. Então, novamente, eu vou utilizar a estrutura de repetição, criar uma variável i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho da lista, o i vai contar de 1 em 1.
E para cada contagem, cada repetição dessa, eu vou fazer ele imprimir o elemento aqui. Então eu sempre tenho que lembrar de não deixar o valor aqui da posição do elemento fixa. Ele vai sempre ser a posição igual ao contador, que é o i. E agora eu posso apagar essas funções aqui que estavam desenhando um retângulo para cada bloco. Agora ele vai desenhar um retângulo para cada bloco, mas de forma automática, de forma dinâmica. Vou salvar e vou executar de novo. Não deu nenhum erro, parece que funcionou. E agora eu vou tentar capturar a maçã. Opa. Parece que está funcionando, né? Olha, eu peguei várias maçãs, a cobrinha já aumentou de tamanho. Vou tentar capturar mais uma maçã. E você percebe que ela vai aumentando o seu tamanho gradativamente. A cada maçã, ela aumenta um pouco o tamanho. Só que aqui eu deixei uma questão para a gente resolver ainda. Que é nesse caso aqui, ó, a posição onde vai ficar um novo bloco. Sempre que eu adiciono um bloco, ele vem aqui e cria um novo bloco e adiciona na minha lista. Mas a posição, esse cálculo aqui, ó, esse x que recebe o x do último bloco menos o tamanho do bloco, faz com que o novo bloco ele apareça logo à esquerda do último bloco. Só que isso, em alguns casos, não vai funcionar. Ele só funciona, na verdade, para quando eu estou indo para a direita. Quando eu estou indo para a esquerda, vamos ver se vai dar certo aqui. Opa. Vou tentar capturar a cobrinha ali. Perceba que já não deu muito certo. Vou tentar ir para baixo. Ó, viu só? Um bloco já ficou perdido ali. 2 blocos ficaram perdidos. Então perceba que a gente já estragou um pouco o nosso jogo, olha só. Isso porque esse cálculo aqui está errado. Eu preciso verificar a direção para onde o último bloco está indo e esse novo bloco que eu estou adicionando, ele tem que estar na direção contrária. Então a gente vai ter que fazer algumas verificações para identificar onde posicionar o bloco bem certinho. E é isso que eu vou fazer agora. Então tá. A gente vai ter aqui uma variável chamada posição x. Vou colocar aqui 0. E variável chamada posição y. Vou colocar igual a 0 também. Na verdade, eu não vou colocar igual a 0. Então, a posição x vai ser o último bloco ponto x. E a posição y, último bloco ponto y. E aqui, eu vou pegar, então, essa variável posição x. E o meu novo bloco vai receber o valor dessas variáveis ali. Então, o x vai receber a posição x e o y a posição y. Só que eu tenho que calcular agora como é que vai ser o valor dessas variáveis. Aqui eu preciso verificar a direção para onde esse último bloco está indo. Então, último bloco, ponto, direção. Se a direção for igual para a direita, então a gente pode ver aqui. Beleza. Se a direção, se ele estiver indo para a direita, aí a minha posição x vai ser igual a posição x mesmo, menos tamanho bloco. Que é a mesma lógica que a gente já estava usando aqui. Lembrando que a posição x, ela recebeu a posição x do último bloco. Então, é como se eu pegasse o último bloco e adicionasse o elemento logo atrás dele. Por isso eu coloco menos um bloco atrás. Então tá, se ela está indo para a direita, o último bloco vai aparecer um pouquinho à esquerda. O novo bloco vai ser adicionado um pouquinho à esquerda do último. Se o último bloco, ponto direção, for igual a esquerda, aí o que acontece? A posição do x
vai ser o x mais um bloco. Então, se ele está indo para a esquerda, deixa eu reiniciar aqui. Se ele está indo então aqui para a esquerda, eu vou fazer com que o novo bloco apareça logo após o último, só que para a direita. Daí eu coloco mais. Então, é mais um bloco. Então, é mais para a direita. Quando eu coloco menos o tamanho do bloco, ele aparece mais à esquerda. Agora, o que acontece se o meu personagem ele estiver indo para cima? Vou colocar aqui. Se o último bloco, ponto direção, estiver indo para cima, aí eu não vou alterar a posição no eixo X. O eixo X vai continuar igual ao último bloco. Eu vou alterar a posição no eixo Y. Vai ser igual a posição no eixo Y, só que quando ele está indo para cima, eu quero que o novo bloco apareça um pouco mais embaixo do último. Então, eu coloco mais um bloco. Então, mais um tamanho do bloco. Assim, ele aparece um pouco mais embaixo. E se o último bloco tivesse indo para baixo, aí o novo bloco ele tem que aparecer um pouquinho acima do último bloco. Então, eu coloco um pouquinho menos. Porque o Y, o eixo Y, quanto mais para baixo, o número dele é maior. Quanto mais para cima, é menor. Então, como eu quero que o novo bloco apareça em cima do último, aí eu coloco menos um bloco. Vamos ver se vai funcionar, né? Falar aqui é bonito, agora eu quero ver se funciona. Então, tá, vamos tentar capturar aqui a maçã. Pegou. Vamos tentar agora vir aqui para baixo. Deu certo também. Para a esquerda. Acredito que tá dando certo. Pegou. Olha só. Já tá funcionando certinho. Então, nesse vídeo, a gente viu bastante coisa. A gente viu aqui a utilização das listas. A gente aplicou na prática também a utilização das estruturas de repetição para poder percorrer uma lista, entre várias outras coisas aí que a gente viu no decorrer do vídeo. E o nosso jogo, ele está praticamente funcionando. No próximo vídeo, a gente vai fazer algumas melhorias nele, melhorias bem simples, para deixar ele um pouco mais bonito e ser mais semelhante a esse daqui, que é o objetivo final. Mas o nosso jogo já está completamente utilizável, já dá para a gente se divertir jogando um pouco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem você gostaria que aprendesse também a programar e a desenvolver games aí com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.